Seguindo a história de Israel, temos muitos outros textos antigos que nos trazem várias características acerca do Messias. Vamos analisar alguns destes textos. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Fica claro nestes textos que o rei Messias seria considerado como filho de Deus. É claro que, segundo a análise histórico-crítica, o sentido de filho de Deus apresentado nestes textos é mais no sentido de filho adotivo, como é o caso de Salomão, que foi considerado filho de Deus. E o Salmo 110 apresentou o Messias como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso prova que o rei Messias não seria apenas um rei político, ele também seria um sacerdote. E o que nos chama a atenção é que quem poderia oferecer sacrifícios ao rei de Israel era somente a ordem dos levitas que fosse descendente da tribo de Levi. E como o Messias é um descendente da tribo de Judá, ele não poderia então fazer sacrifícios. Mas como o sacerdócio dele é segundo a ordem de Melquisedeque, isso reflete uma tradição ainda mais antiga que vem desde os tempos de Abraão, que é apresentada no final de Gênesis 14. Falamos sobre Abraão e Melquisedeque no vídeo 32 da série A Bíblia Toda. Melquisedeque era um rei da cidade de Salém, que a tradição considera como sendo Jerusalém, que oferecia sacrifícios ao Deus Supremo, que depois foi considerado como o Deus de Israel, e esses sacrifícios eram aceitos. Então, é por isso que se considera um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Justamente porque é um sacerdócio válido antes mesmo do sacerdócio segundo a ordem levítica. E eu aqui chamo a atenção de vocês para o fato de que o rei Davi também exerceu um ofício de sacerdote ainda no seu reinado, como podemos observar também no livro de 2 Samuel 6, versículo 17, em que Davi, apesar de ser descendente de Judá, oferecia certos sacrifícios. Portanto, podemos considerar que isso só foi possível porque, a exemplo do Messias, Davi também possuía um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. É importante que você compreenda isso. Portanto, podemos dizer que havia uma esperança messiânica num sentido anterior aos profetas de Israel, que enxergava o Messias basicamente como um novo Davi, pois o Messias seria um rei e um sacerdote que exerceria domínio sobre a nação de Israel e sobre toda a terra.